A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Meus irmãos, aqueles que querem ser verdadeiros servidores de Deus, aqueles que pretendem, servir a Deus, a primeira coisa que precisa ter em mente é o conhecimento da palavra. Então, após o conhecimento, que com certeza a palavra vai ensinar, vai instruir, então a primeira coisa a fazer é que está em João, capítulo 3, versículo 30, que diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então você, meu irmão, minha irmã, que está pretendendo servir ao Senhor em espírito e em verdade, é preciso ter em mente, primeiro, conhecimento da palavra. E lá em João, capítulo 3, versículo 30, diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, meus irmãos, aqueles que pretendem servir a Deus, coloquem em mente que está em evidência, em prioridade, é Deus. É Deus. As suas escrituras e não a si próprio. Meus irmãos, então é por isso a importância de buscar aí as escrituras sagradas, para não ser aí um fariseu hipócrita, como a gente vê muitos aí. É preciso buscar o entendimento, o conhecimento. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, 4, 5, diz: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha aí, meus irmãos. Então é preciso aí buscar as escrituras sagradas, o conhecimento aí, para obedecer a palavra de Deus e não fazer aí de todo jeito, Que já está dizendo, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então nossas armas não são carnais, mas sim espirituais. E a arma poderosa é a palavra de Deus. Mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez. Olha aí, todos aqueles altivos, todos aqueles soberbos, todos aqueles que estão se achando. Então está aí, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então tem muitos aí, que não estão de conforme a palavra de Deus, estão levando muitos aí aos cativeiros, às ilusões, às mentiras. Então aqui no 12 diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Veja aí o que diz a palavra. Então aqueles que estão mostrando mais a si mesmo, mais a sua imagem, mais a sua personalidade, a sua pessoa, e não a palavra de Deus, eles estão medindo a si mesmo. São os soberbos.
E é o que a gente vê muito aí, né? Mostra lá as suas imagens, as suas fotos, postam, né? Louvando a si mesmo, né? Querendo ser aprovados por muitos, né? A soberba é grande, né? Então tá aí o que Deus diz, né? Aqui em 2 Coríntios, versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Então, quando você vê lá uma pessoa gloriando a si mesmo, né, se achando tal, né, sabidão, fuja desses que estão sem entendimento. Aí, com certeza eles não sabem nem disso aqui, nem desses versículos, né? Porém, não nos gloriaremos fora da medida, né? Não é se gloriar fora da medida, mas na medida certa, né? Pregar a palavra de Deus, ser um verdadeiro servo de Deus, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós, porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Veja aí, olha aí. Nós já chegamos ao quê? Ao Evangelho de Cristo. Isso quer dizer que aqueles que servem a Deus devem levar a palavra de Deus, o Evangelho, e não a si mesmo. Sua imagem, né? As pessoas, aí, o famoso, o glamouroso, o poderoso, né? Que não tem poder de nada, mostrando aí suas imagens, suas fotos, né? Se mostrando aí, louvando a si mesmo, gloriando a si mesmo. Por isso, conhecereis a verdade vos libertará. Mais um aí, olha aí. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, para que nos não gloriamos no que estava lá já preparado. Aquele, porém, que glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra. Então, olha aí. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva, né? E no 17 diz: aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. Então, todos os servos de Deus, glorie-se no Senhor e não a si mesmo. Então, aqueles que gloriam a si mesmo não são servos do Senhor, mas servos de si mesmos. Então, está aí mais uma, né, explicação, mais uma verdade vinda das Escrituras Sagradas, que a gente pega muitos aí gloriando a si mesmo, louvando a si mesmo, sendo aplaudido, aclamado, né, os famosos pastores, os famosos líderes, os famosos aí que estão se louvando a si mesmo, engrandecendo a si mesmo. Por isso que eu prefiro buscar a palavra de Deus, né? Prefiro buscar o conhecimento. Essas coisas, essas palavras aqui não são pregadas nas igrejas. Não são, com certeza essas palavras não são
são pregadas nas igrejas. Né? Se houver algumas igrejas pregando, são raríssimas. Né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o que mais que a gente vê aí é pessoa gloriando a si mesmo. Né? Gloriando a si mesmo e não a Deus. E a palavra de Deus, o verdadeiro servo de Deus, né? Como está lá em João, capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, eu estou aqui para mostrar, né, como é que eu posso dizer, o famoso o quê? Famosa Bíblia. Estou aqui para me amostrar, né, me gloriar. Não quero glamour, né, de nada desse mundo. Quero aqui, o galardão que vem de Deus. Com certeza é o melhor e o verdadeiro e eterno. Amém, meus irmãos? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que se gloriam a si mesmos, ouçam, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimentos. Então, veja aí. Então, tá aí, né? Aqueles que estão se louvando a si mesmo, né? Aí, todo engrandecido, postando fotos de si mesmo, gloriando a si mesmo, né? Estão sem entendimento. É a palavra, não sou eu. E aí, por isso, que eu prefiro buscar as Escrituras Sagradas. Glória a Deus por essas palavras. Cada vez mais está me preenchendo com a verdade, me tirando das ilusões, me tirando das mentiras, das enganações, ludibriações de fariseus e hipócritas. Prefiro consultar minha Bíblia. Ela me encaminhará no caminho certo a seguir. No comportamento, no entendimento e na sabedoria. Amém? Então é isso aí. Como eu já disse antes, o que eu prego não são pregados nas igrejas. Amém, meus irmãos? Fica na paz de Jesus com essa verdade. Busca aí as Escrituras Sagradas para não ser iludidos, enganados, por famosos, soberbos, hipócritas. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Busca aí quem de fato vai te levar para a eternidade e vai te salvar com a verdade. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.